Você está me ouvindo, Renato? Então tá bom. Gente, então, eu estou retomando aqui o conteúdo, porque em algum momento aí me pareceu que as pessoas não estavam me ouvindo, tá? Então eu estou retomando e, por favor, me dê um retorno aí, vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então vamos recomeçar aqui. Entendi. Se eu sair da tela, o som não aparece, né, Renato? Ok. Então tá, eu vou ficar na tela aqui. Eu não gosto de ficar assim, não. Eu gosto de gravar. Eu acho melhor, vou te mandar aqui. Só um minuto, pessoal. Estou pedindo ajuda aqui ao Renato, que é o nosso professor aqui também, que vocês conhecem. E uma coisa. Só um minuto, pessoal, por favor. Bom, então vamos continuando aqui. Eu comecei a falar com vocês hoje sobre a questão da sustentabilidade no sistema financeiro. A gente já vai discutir aqui como conteúdo o desenvolvimento de mercados verdes no Brasil, né? O crescimento, a diversificação, a agenda de sustentabilidade do sistema financeiro nacional. Vamos falar um pouco de instrumentos financeiros, investimentos ESG, títulos sustentáveis, o ISEB3, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o Índice de Carbono Eficiente, que é outro indicador, e o mercado de carbono. Tá? Então, nós temos, no início de 2021, o Tesouro Nacional lançou, né, ou começou a estudar o lançamento de emissão de títulos públicos com selo ISG, para poder atrair investidores estrangeiros. E um dado importante é que de junho de 2019 a maio de 2020, mais de 1,4 milhões de brasileiros compraram ao menos um produto sustentável em lojas online, que hoje em dia tem sido... Né, outro dia eu vi uma notícia que nos Estados Unidos bateu o recorde, né, de vendas online. Então, é uma realidade hoje em dia. Né? E segundo a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a Berge, um estudo que foi feito com 79 empresas brasileiras, mostraram que 95% delas, o tema ESG passa a ser, né, é visto como prioridade nas agendas corporativas. Isso tem uma razão de ser, porque quando uma empresa, uma grande empresa, uma média empresa, uma pequena empresa começa a ter a preocupação com o tema ESG, né, que é a parte ambiental, social e governança, ou econômica, você acaba dando um destaque a essa empresa, né, e acaba atraindo aí não só investidores, mas também clientes, né, para o seu negócio. E nessa pesquisa também se chegou ao resultado que 67%, né, das empresas possuem alguma estrutura formal responsável pelo acompanhamento e administração pelas questões aí vinculadas ao tema ESG. Né? Muitas vezes você já tem um setor que acaba acumulando essa função também, ficando responsável por elaborar seus relatórios de sustentabilidade da empresa, etc. Ou, outras vezes, são criadas novas estruturas, né, contratando pessoal aí que atua na área. No mercado financeiro, o interesse dos investidores em acompanhar esse processo é crescente. Tá? Os aspectos de ESG têm pesado cada vez mais no momento de decisão sobre o destino dos aportes, né, das aquisições. Tá ok?
Então, isso é muito importante, né? A gente está ciente dessa questão, porque essa questão do ISG, ela, sem dúvida nenhuma, ela acaba atraindo, né, novos investidores e, com certeza, passa a ser considerada aí como uma importante ação, né, de investimento. Bom, continuando aí, as gestoras financeiras, né, que são grandes organizações, né, que fazem a gestão de investidores, né, como uma série que tem aí no mercado, como XP e outras, elas estão criando as próprias métricas para identificar os chamados ativos sustentáveis, né, que são ações, que são investimentos, né, que podem ser feitos em ativos, mas que tem um viés da sustentabilidade. Essa análise leva a considerações fatores que englobam o bem-estar da população, né, a questão do propósito, uma palavra-chave, né, propósito, manutenção ambiental e melhora da qualidade de vida como um todo. Tá? Então, nós temos alguns investimentos que são sustentáveis, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, e que são considerados nesses investimentos. Aqui esse slide está um pouco escuro aqui, peço desculpas, né, que foi um recorte que eu fiz. Nós temos o quê? O uso, né, os pilares do ISG analisado nas empresas. Né? Então, nós temos o pilar, que são os fatores ambientais, os fatores sociais e os fatores de governança. Então, aí a fonte XP, né? Fatores ambientais, o uso de recursos naturais, emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, CO2 e gás metano, eficiência energética, poluição e gestão de resíduos e efluentes. Então, esses são, vamos dizer assim, os principais fatores ambientais considerados em ESG empresa. Do ponto de vista social, políticas e relações de trabalho, inclusão, diversidade e engajamento dos funcionários, treinamento de força de trabalho, direitos humanos, relações com comunidade, privacidade e proteção de dados, são os fatores sociais considerados nas empresas. E, por fim, nós temos os fatores de governança. Né? Então, independência de conselho, né? Conselho consultivo, conselho deliberativo, política de remuneração da alta administração. Então, não é simplesmente conceder um grande salário, mas ter critérios, né? Diversidade da composição do conselho, né? Não ter um conselho predominantemente de homens, né? Ter um equilíbrio aí, né? Então, essa questão da diversidade é importante, né? Homens, mulheres e outras opções. Estrutura dos comitês de auditoria fiscal, ética e transparência, canais de comunicação, né? Ouvidoria, né? Ou o sistema de atendimento ao cliente, mas que seja efetivo, não seja só para dizer que tem, comunicação, transparência nos processos. Então, tudo isso acaba influenciando, sendo um fator importante para as empresas. Bom, e aí nós vamos a um ponto bastante importante, né, que talvez o ponto mais importante aqui da nossa apresentação, que é o fato de como fazer investimentos, né, em ISG, em empresas que adotam procedimentos, adotam a pauta ISG, a pauta da sustentabilidade. Então, nós temos aqui, hoje no Brasil, há mais de 400 companhias negociando seus papéis na B3, isso de uma maneira geral, tá? B3 tem esse nome porque, na verdade, é uma sigla para representar Brasil Bolsa Balcão, tá? Por isso B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Antigamente, para quem é mais antigo como eu, existia uma Bolsa de Valores no Rio também, né? Hoje em dia, só em São Paulo é a única bolsa que congrega, né, todos os investimentos no país. Até porque, no passado, essa questão de investimento em bolsa, ela existia, né, o papel ali daquele agente que fazia a compra, a venda. Hoje em dia é tudo online, né? Aliás, os bancos também
uma tendência a acabar com o banco físico, ser tudo banco né, digital. Então, é uma tendência mundial, né? É uma mudança aí. Mas voltando aqui ao nosso tema, então, nós temos aí mais de 400 companhias negociando seus papéis na B3, nos relatórios de sustentabilidade, né, que são disponíveis no site aí de Relações com Investidores, RI, é possível avaliar o grau de compromisso e ações dessas empresas, o que pode embasar uma decisão de adquirir ou não papel. Então, esses relatórios de sustentabilidade, como, por exemplo, o relatório GRI, que a gente apresentou aqui para vocês, eles são importantíssimos aí para a tomada de decisão, né? As empresas aí que orientam, né, que fazem essa orientação de como e em quais empresas investir, elas olham, estudam esses relatórios, verificam se aqueles relatórios condizem com a realidade, se aquilo ali não é um greenwashing, né, que a empresa está fazendo só para né, de forma ali enganosa, né, passar uma imagem que, na verdade, ela não é. Então, tudo isso é importante para poder orientar, né, essas grandes empresas, né, empresas de orientação, que gerenciam as carteiras de investimento, elas avaliam, né, esses relatórios e outras informações para poder orientar seus clientes nos investimentos. E, em termos de estratégia de investimentos, ela pode ser feita de forma ativa ou forma passiva, né? Então, vamos falar um pouco, daqui a pouco, sobre essas duas maneiras de investir. A adoção de uma agenda ESG traz diversos impactos positivos para uma empresa, né? Como vantagens competitivas, melhora de reputação, maior lucratividade, melhora em seu valuation, né, ao longo do tempo. Antes, as métricas de avaliação de empresas usadas hoje pelo mercado considerava apenas os aspectos financeiros, se a empresa estava crescendo, se estava fazendo grandes investimentos, se estava aumentando suas vendas, mas hoje os critérios ESG também fazem parte desse filtro, pois são entendidos como os complementares. Então, hoje em dia, repetindo aí, né, além dos critérios, né, dos aspectos financeiros, da saúde financeira, da capacidade de crescimento dessas empresas, também a questão da agenda ESG, do tema ESG, também é considerado na análise dessas empresas, né? Como o investidor comum não tem tempo, conhecimento e informação necessária para fazer uma análise de todas essas empresas, imagina, a pessoa, eu quero fazer um investimento numa empresa que tem essa opção, começar a ler relatórios de várias empresas. Então, na verdade, né, uma forma de você fazer esse investimento com viés de ESG é buscar o chamado fundo de investimento que tem essa temática, né? E dentro dessa lógica, dessa perspectiva, né, a estratégia mais utilizada hoje no mundo para incorporar valores ESG nos investimentos é o chamado filtro negativo. Você já faz uma exclusão de uma série de empresas que têm atitudes, procedimentos que são considerados negativos do ponto de vista, né, da sustentabilidade. Então, por exemplo, exclusão de investimentos em setores, empresas, países ou projetos que ferem esses critérios ESG. Um exemplo concreto aí, bastante interessante, né, eu diria, por exemplo, um filtro negativo e exclusão de setores, empresas, né, de arma e fumo, né? Arma por uma razão lógica, né, que são usadas nas guerras, né, para matar pessoas, para destruição, e o fumo que compromete a saúde, né? Há inclusive quem defenda que além desses setores, outros como petrolíferas, né, que acabam extraindo combustíveis fósseis, né, e acabam gerando grandes lucros com isso, empresas do setor de combustíveis fósseis também deveriam ser excluídas, né? Então, é uma questão, né? Esse filtro negativo ele já ajuda bastante a excluir uma série de empresas, né? Bom, e falando aí em passivos,
chamados dos ETFs, né, que é uma sigla que quer dizer fundos de comércio, fundos de investimento, né, ETFs, então seriam esses fundos de investimento, replicam, então, a partir de índices ligados à sustentabilidade. Então, esses ETFs, né, eles são fundos de investimento que captam recursos para aplicar em carteiras que seguem algum índice como referência, por exemplo, ISB3. Tá? É possível, então, adquirir cotas desses veículos que investem em empresas comprometidas a implementar os conceitos de sustentabilidade em seus negócios. Né? Só para vocês terem ideia, o segmento está atraindo cada vez mais investidores. Em 2020, por exemplo, 95% dos índices de sustentabilidade performaram nessa linha. Né? Então, é uma estratégia aí bastante importante que está surtindo muito efeito. Né? Bom, a estratégia passiva, né? Então vamos falar um pouco da estratégia passiva. Né? Então nós temos aí, por exemplo, o índice de sustentabilidade empresarial, ISE, que eu já falei anteriormente. Ele foi criado em 2005, né? A partir de 2005, com o intuito de calcular o desempenho médio de cotações, né? De cotações dos ativos das empresas conhecidos pelo comprometimento com a sustentabilidade. Então, isso começou em 2005. Tem o intuito de refletir o retorno médio da carteira teórica de ações de empresas com capital aberta listadas na bolsa que incorporam valores sustentáveis à sua pauta. Tá? Então, é muito importante a gente destacar que essas empresas elas têm um propósito, elas são monitoradas, são acompanhadas, os seus relatórios aí com publicação periódica, normalmente. Então, isso é feito justamente para possibilitar esse acompanhamento e, evidentemente, verificar se elas atendem a esses critérios que são apresentados, né, que são, vamos dizer assim, relatados nos seus relatórios de sustentabilidade. Tá? Bom, e o segmento está atraindo, né, o objetivo, então, desse índice de sustentabilidade empresarial, que é o ISE, é nortear as decisões de investimentos em linha com conceitos sustentáveis e incentivar mais empresas a adotarem as práticas ESG. Então, a métrica utilizada pelo índice cria parâmetros para medir o compromisso com o desenvolvimento sustentável, a questão da equidade, transparência e prestação de contas. Então, esse é um ponto extremamente importante e que é considerado nesses relatórios. Bom, continuando aí a nossa apresentação, nós temos, né, a questão ainda da estratégia passiva, né, do índice de sustentabilidade empresarial. É importante entender, né, segundo aí a B3, que o ISE é uma ferramenta para análise comparativa de performance, né, de desempenho das empresas listadas na B3 sobre o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada na eficiência econômica, no equilíbrio ambiental, na justiça social e na governança corporativa. Tá? Então, vejam que nessa afirmação aí, né, que parte aí da Bolsa de Valores, a gente aqui destaca alguns pontos, né? Análise comparativa. Então, quando fala assim, análise comparativa, ela compara o quê? O desempenho de uma empresa com outra, né? Na Bolsa de Valores. E considera aspecto da sustentabilidade corporativa pensando em questões de eficiência econômica, de equilíbrio ambiental, né? De justiça social e de governança corporativa. Então, são aspectos extremamente importantes e que fazem, né, destacam aí
a questão aí da sustentabilidade. Então, desde a sua criação em 2005, o ISEB3 apresentou a rentabilidade de mais de 294%, contra 245% da Ibovespa. Tá? Então, você tem aí, vamos dizer, uma rentabilidade maior na ISB3 comparado com o índice Bovespa. Tá? Bom, continuando aí o nosso conteúdo, eu trouxe para vocês, né, bastante atual, quais são as empresas que hoje compõem, né, são, se não me engano, 38 empresas que compõem o Índice de Sustentabilidade Ambiental. Isso no dia 19 do 12, né, hoje é dia 20. Então, nós temos aí um conjunto de empresas, né, algumas mais conhecidas, né, outras nem tanto, mas eu destaquei aí o Cielo, o Copel, Itaúsa e a Via, que foram as empresas que tiveram maiores valores aí comercializados na Bolsa de Valores, né, de compra de ações, tá? Que estão presentes no Índice de Sustentabilidade Ambiental. A gente vai falar daqui a pouco de algumas que, inclusive, têm destaque mundial, ok? Bom, continuando, falar um pouco aí de uma outra estratégia, né, passiva, vamos dizer assim, que é o índice de carbono eficiente. Tá? Ela foi desenvolvida em parceria entre a B3 e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em 2010, e esse índice de carbono eficiente da B3 tem o objetivo de fomentar discussões sobre mudanças no clima no Brasil. Então, é um índice extremamente interessante, importante, quando a gente quer tratar dessa temática sobre mudança climática no Brasil. Leva em consideração o grau de eficiência de emissões de gases de efeito estufa, né, o GEE, em cada empresa. Né? Então, logicamente, vai depender do tipo de empresa. Empresas petrolíferas, por exemplo, empresas de transporte, são empresas assim que acabam tendo, vamos dizer assim, um impacto maior na questão das mudanças climáticas, das emissões de gases de efeito estufa. Então, trata-se de um incentivo para elevar a atuação em prol da economia de baixo carbono. Bom, avançando um pouco mais, né, muitas gestoras brasileiras estão adotando as suas próprias métricas de avaliação para montar fundos dedicados à sustentabilidade. Desta maneira, o gestor decide que o grupo de companhias que irá se reunir no seu portfólio. Então, os fundos ISG geralmente se enquadram na categoria de ações ou multimercados. E ainda avançando um pouco mais, uma outra estratégia, agora já falando em estratégia ativa, nós temos, né, os títulos sustentáveis. Né? Então, é possível realizar aportes em projetos sustentáveis também por meio de títulos. Trata-se de uma opção que cresce gradativamente no mundo. De janeiro a julho de 2021, as emissões de títulos sustentáveis com características ISG somaram um valor aí de 577 bilhões, isso em 2021, comparado a 100 bilhões em 2020. Então, houve um crescimento bastante expressivo na questão das emissões de títulos sustentáveis. Né? A expectativa é que no começo, né, desse ano, de 2022, esse montante ultrapasse mais de 1 trilhão, de acordo com a agência de notícias. Tá? E aí, a gente avançando um pouco mais, nós podemos também falar um pouco sobre os chamados Green Bonds, né? Que são os títulos verdes, né? Que foram os primeiros papéis com caráter ISG emitidos pelos mercados, isso em 2008. Né? Esses papéis de dívida têm como objetivo captar recursos para financiar projetos com benefícios ambientais. No momento de captação, o emissor, né, que pode ser uma empresa ou governo, informa o detalhe do projeto e os custos. Né? De maneira geral, esses projetos são propostos no segmento de energia, né, porque é um segmento que tem uma importância aí, e logicamente nós estamos falando na questão ou de eficiência energética ou de fontes renováveis de energia, de agricultura, né? A agricultura é uma atividade bastante impactante do ponto de vista de mudanças climáticas,
transporte, eu já até havia comentado antes com vocês, e também o controle de emissão de gases de efeito estufa. Bom, outro título sustentável são chamados títulos sociais, né? Que têm as mesmas características dos títulos verdes, mas os recursos ele tem uma destinação para projetos que têm benefícios sociais. Então, trata-se de um leque amplo alcance aí, que vai desde a implantação de sistema de infraestrutura básica, como água, esgoto e projetos educacionais, né? Possibilita o acesso a serviços essenciais, geração de empregos, programas projetados para prevenir ou aliviar o desemprego decorrente da crise socioeconômica, inclusive por meio de potencial de financiamento de pequenas e médias empresas, né? E microfinanças, habitação a preços acessíveis, infraestrutura básica acessível, segurança alimentar e sistema alimentares sustentáveis. Tá? Então, esses títulos sociais ele tem um viés bastante interessante, né? Bastante importante do ponto de vista aí, social e que pode ser feito investimento na Bolsa de Valores também. Bom, um outro título aqui, que tem, tem uma sigla SLB, que são também, né, títulos sustentáveis, né? E esses títulos, ele ao emitir um título, a empresa não tem necessariamente que utilizar os recursos de um projeto específico, e sem se comprometer com metas, né, ligadas à sustentabilidade. Então, o objetivo desses SLB, né, que são títulos aí linkados com a sustentabilidade, ele é incentivar as companhias a melhorar sua atuação dentro de conceitos ESG. Caso a empresa não entregue o que se propôs, ela eleva os juros do retorno aos investidores. Isso é acordado no momento da aquisição. Então, para a gente entender melhor o que está sendo falado aqui, que essas empresas ela coloca seus títulos, as pessoas, né, os entes, né, públicos, CNPJ ou CPF, investem nesses títulos sustentáveis. Se as metas não forem atingidas, a empresa, né, que vendeu os títulos, ela fica, portanto, né, comprometida em devolver, né, em retornar esse investimento, mas só que com uma taxa de juros superior, né, para nesse retorno aos investidores. Ou seja, você compra as ações, né, desses títulos, a empresa se compromete a atingir metas ligadas à sustentabilidade, mas caso ela não atinja, ela tem um compromisso de devolver, retornar aos investidores o recurso que foi investido a uma taxa de juros superior. Tá? Então, é um compromisso bastante interessante, porque obriga, né, esse retorno e com um valor maior. Bom, aí nós temos ainda esses títulos SLB, né? Então, tem aqui um exemplo bem bacana, né? Eu falei com vocês, nós temos aí cerca de 38 empresas na ISB3, né? Na ISB3, inclusive a Suzano está lá, mas a Suzano, ela assumiu, né, um compromisso bastante interessante. Então, ela lançou em 2021 o primeiro título de dívida, né, da América Latina, né, que é chamado com compromisso de inclusão e diversidade, e com um prazo de 10 anos e retorno de 3,28%, a essa emissão, né, de título de dívida somou algo em torno de R$1 bilhão. Então, a empresa hoje, veja, lembrando, ela tem um compromisso aqui de inclusão e diversidade. E aí, quando essa empresa assumiu esse compromisso e vendeu os títulos, assumindo esse compromisso, ela hoje tem 19% dos cargos de liderança ocupados por mulheres, né? Valorizando aí, né, a mulher,
o seu papel, o seu perfil de liderança, que pode estar ali junto com o homem, e se comprometeu a elevar esse percentual até 30% até o final de 2025. Ou seja, é uma empresa, né, a Suzano Papel e Celulose, que lançou títulos em 2021, né, com compromisso de inclusão e diversidade, fez aí uma captação na ordem de 1 bilhão e está colocando em prática essa inclusão e diversidade, colocando em cargos de liderança na empresa, hoje na ordem de 19%, mas com compromisso de chegar a 30% em 2025, mulheres aí em igualdade com os homens, tá? Então, sem dúvida nenhuma, uma ação importante e que merece destaque aqui nosso, né? Outros títulos sustentáveis, né, no Brasil, então, que podem receber o selo verde, logicamente, isso vai depender da postura do governo, né, do fato, né, que o governo mostre, né, de fato esse compromisso ambiental que a gente espera, né, do nosso governo, e isso acaba se repercutindo em todo mundo. Então, você pode, alguns ativos, por exemplo, certificados de recebíveis de agronegócio, certificados de recebíveis imobiliários, debentures, né? Cotas de fundo de investimentos em direitos, creditórios, todos esses ativos podem, né, receber o selo verde e, portanto, atrair, né, investidores estrangeiros e até nacionais na compra desses títulos, né, desses ativos. Bom, e aí agora nós vamos para uma parte interessante. Como é que se faz para reconhecer empresas ESG, né? Como é que a gente faz isso? Então, é uma questão muito importante que a gente deve estar atento, né? Porque há muito greenwashing, né? Há muitas empresas que dizem ser empresas comprometidas com a pauta da sustentabilidade, que na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, como reconhecer as empresas ESG? Né? Então, quando buscamos empresas, né? Ou como a gente. O exemplo aqui é quando a gente busca um brinquedo, a gente procura o quê num brinquedo? Né? Quando a gente quer comprar um brinquedo para um filho, para um sobrinho, para uma criança, né? Você busca ali a embalagem, o selo do Inmetro, né? Porque, em tese, quando você encontra esse selo do Inmetro, você garante ali que é um brinquedo de qualidade, é um brinquedo que é seguro, que não vai causar dano, que não vai quebrar com facilidade. Da mesma forma, né, que na construção civil nós temos o chamado selo LEED, que é um selo de liderança em energia e design ambiental. Né? Só para servir de exemplo, aqui a sede da RPPN Caruara, que é uma reserva particular do patrimônio natural aqui no Porto do Açu, ela tem o selo LEED, né? Que é esse selo de liderança em energia e design ambiental. Tá? Isso é da área de construção civil. Né? O investidor também pode se guiar a escolher uma companhia para se investir, que pretende fazer seus aportes, a partir de um selo também. Né? Então, aí aparece o Sistema B. Né? O Sistema B é um movimento, né, mundial que busca criar um conjunto de empresas B, aquelas que se propõem a usar um novo tipo de negócio, que equilibra o quê? É lógico, está pensando no lucro, mas tem um propósito. Né? Então, esse é um movimento mundial, tá, pessoal? É algo que está crescendo em todo o mundo, até por todas as questões sociais, ambientais, as guerras, as desigualdades, a fome, né? E essa questão da mudança climática atinge muitos povos da África, povos de países aí que não têm recursos, né? Então, essas empresas, né? Esse sistema B, ele tem essa preocupação de equilibrar a questão do propósito com o lucro, tá? Então, tendo em vista o impacto dessas ações e decisões com trabalhadores, clientes, fornecedores, comunidade e meio ambiente. Então, o sistema B internacional, ele opera em países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina,
Colômbia, México, Peru, Paraguai, Equador, Uruguai e América Central, né? E também na Europa, no Reino Unido, na Holanda, Suíça, Espanha, Itália, França e Noruega. Então, no total, o movimento está presente em 74 países e possui atualmente mais de 4 mil empresas certificadas nesse sistema B. Então, aqui, vocês podem consultar, né, o site, né, vocês digitem lá Sistema B, vai aparecer um portal, vocês podem escolher por área. Eu escolhi aqui, só para título de exemplo, essa página, o segmento da energia, né? E aí apareceram essas empresas aí, né? 2W Energia, de São Paulo, a Combio também, que é de energias renováveis em São Paulo, a Mitseed, que é projetos, que é uma empresa de inteligência energética em São Paulo também, a Origo Energia, que é uma empresa lá em São Paulo, em Campinas, a Suindara, que é uma empresa também em São Paulo, e a Volterra Energia, que é uma empresa também de energia, e aqui eu não consigo ver de onde que ela é. Mas eu deixei de propósito, pulei de propósito a Sanil. Sanil é uma empresa muito interessante. O que é a Sanil? Sanil é uma empresa de filmes fotovoltaicos. Eu tive a oportunidade de visitar essa empresa em BH. Ela produz os chamados orgânico fotovoltaico, né? OPV, que é o quê? A empresa ela fabrica um filme, né? Como se fosse um filme que se coloca em carro, né? Para escurecer os vidros. Só que esse filme ele tem, né, uma impressão aonde você tem ali um sistema de fotovoltaico, ou seja, gera energia. Então, o que significa isso na prática? Ao invés de você usar as placas fotovoltaicas, né, aquelas com estrutura, você faz uma impressão, né, e você adere a vidros, a paredes, né, você tem fachadas, né, com essa impressão, com esse filme, e esse filme, ao receber a energia do sol, capta energia e transforma em energia elétrica. Olha que bacana. Eu, sinceramente, é lógico que a eficiência ainda desse sistema é baixa, mas imagine você, por exemplo, revestir um carro todo com essa lâmina, né? Lâmina de fotovoltaico, né? De filme fotovoltaico, e você gerar energia para o próprio carro, nos prédios, em escolas, etc. Então, é uma coisa do futuro que está crescendo muito, né? É muito interessante. Eu tive a oportunidade de visitar essa empresa, a Sanil, lá em BH, né? E recomendo aí, se alguém tiver a oportunidade, depois pesquisar na internet. É muito interessante essa empresa aí, e que chama atenção aí pela sua proposta, tá? Então, aqui é uma busca que eu fiz, repito, no site, né, de empresas brasileiras do Sistema B, e eu fiz uma seleção na área de energia, do segmento de energia, e essas empresas que apareceram para mim, tá? Bom, e agora eu queria tratar com vocês sobre, né, o último tema aqui do nosso encontro de hoje, sobre o mercado de carbono, né, que é algo que está ainda no Brasil, está engatinhando, ainda a gente não conseguiu avançar, mas que já em outras partes, outros países do mundo já cresce bastante, tá? Então, esse mercado de carbono, ele, na verdade, ele atualmente, né, países e empresas já propõem a compensar de maneira voluntária a sua emissão de gases que provocam efeito estufa, né? Essa compensação é feita por meio de chamados créditos de carbono, que podem se traduzir no plantio de árvores, por exemplo. Então, quando você faz um plantio de árvores, né, para quem não entende isso, plantio de árvores? Como assim? Sim, plantio de árvores, porque quando você, só para lembrar um pouco aí da biologia, né, quando você faz um plantio de árvores, o vegetal, para crescer, para desenvolver, para produzir o seu próprio alimento, na fotossíntese, ele precisa basicamente de 3 elementos. A energia solar, ele precisa de nutrientes, né, e água, que são
captados, que são absorvidos do solo, mas ele precisa também de CO2. Então, ele capta o CO2 do ar. Então, se você fizer um plantio grande de árvore, cada vez mais CO2 é capturado do ar. E você reduz a concentração de CO2 no ambiente. Então, por isso que nós falamos que uma forma, né, que você pode gerar créditos de carbono é fazer plantios de árvore. Então, eu comentei aqui mais cedo que no Parque Paleontológico, aqui de Itaboraí, nós temos um projeto, um TCC, lá com o Otávio, né, que é o gestor lá do parque, a gente tem conversado, que a ideia é apresentar um estudo aí acadêmico, né? Logicamente, ele tem suas limitações, mas a ideia é mostrar que, se for feito um reflorestamento naquele espaço, naquele parque municipal, esse reflorestamento pode se reverter em recursos para o parque, né? E isso é muito interessante porque ali no Parque Paleontológico, né, em Itaboraí, é um espaço muito bacana, muito fantástico. A gente já esteve lá recentemente, fizemos lá um levantamento com drone, né, lá junto com o professor Scheller e com o professor Anderson também. Então, é bem bacana lá e que vale a pena. Então, a ideia nossa é trabalhar com crédito de carbono lá, do ponto de vista teórico, né, mas apontando aí o potencial de geração de receita ali para o parque. Muito bem. E o que está sendo discutido entre as nações em tornar essas compensações, né, compensação de créditos de carbono, um modelo de negócio, né? Então, trata-se de uma dinâmica de compra e venda de créditos de carbono entre países e entre instituições privadas, empresas, por exemplo, como parte de ação de combate ao aquecimento global, né? Então, na prática, companhias, organizações e nações que excederem a emissão de dióxido de carbono de acordo aí com os compromissos que ela assume aí, por exemplo, nos seus relatórios de sustentabilidade, elas acabam, né, para poder compensar esse excesso de emissão, em comprar esses créditos para compensar um excedente. Ou seja, uma empresa tem ali o compromisso de emitir uma certa concentração, né, toneladas de CO2, mas ela acaba excedendo aquele compromisso. Então, uma forma de compensar aquele excesso, né, daquele indicador, daquele que ela se comprometeu, é ela investir para adquirir crédito de carbono e, com isso, abater em cima daquela emissão excedente que houve ali. Tá? Então, essa é a forma que é feita para... né? Essa é a ideia do crédito de carbono, né? Do mercado de carbono. Bom, e aí, por outro lado, países e empresas podem acumular créditos, então, para cumprir com sucesso as ações de redução de emissões de gases de efeito estufa, né, que são GEE. Então, esses créditos são mensurados por toneladas de CO2, né, toneladas de dióxido de carbono equivalente, e em agosto de 2021, né, no ano passado, houve um aumento significativo nos valores negociados em mercados voluntários de carbono. Então, foram 748 milhões de dólares, né, que foram comercializados em agosto de 2021, comparado a 473 até agosto de 2021, comparado, né, isso no ano de 2021, comparado a 473 milhões durante o ano de 2020. Então, há um crescimento em nível mundial desse mercado e que é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, para que o nosso país possa se aproveitar e conseguir, né, vender esses créditos, né, ter um grande papel, um papel importante nesse mercado de carbono. Então, o crédito de carbono é um dos mecanismos, né, essenciais para incentivar países e empresas a atingirem as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, né? Então, a cada tonelada de dióxido de carbono equivalente é gerado, né, um crédito de carbono, e quando um país ou instituição consegue reduzir a emissão, recebe um crédito, né? Então, a criação de um mercado global de carbono pode gerar um comércio comércio anual de 167 bilhões de dólares em 2030.
e 347 bilhões em 2050, de acordo aí com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, tá? Então é um potencial muito grande, né? Como eu disse, que deve ser aproveitado aí por nosso país, pelas empresas, pelo fato, né, de nós termos uma grande áreas para serem aí, vamos dizer, recuperadas, né, em bacias hidrográficas, em grandes áreas aí que são degradadas. É um mercado que deve ser observado e explorado, né? O Brasil é um dos países com maior potencial, como eu disse, na venda desses créditos de carbono, e pode gerar receitas líquidas estimadas na ordem de 16 a 72 bilhões até 2030. Então, nós falamos que em nível global de carbono até 2030, né, em todos os países do mundo, né, em todas as áreas, nós teríamos algo em torno de 167 bilhões até 2030. Só o Brasil pode gerar de 16 a 72 bilhões desse total até 2030. Então, o potencial que o nosso país tem é muito grande para poder entrar nesse mercado com força e gerar receitas aqui para o nosso país. Então, e isso acaba se traduzindo em quê? Em geração de emprego, né? E um impulso extra na indústria, especialmente no segmento aí de geração de energia. Pessoal, a nossa proposta de hoje é essa, né? De apresentar para vocês, né? A gente trouxe aqui um conteúdo. Logicamente, não há possibilidade de nós nos aprofundarmos mais, né? Talvez para um próximo curso, né? Esse é o nosso último encontro. O professor Renato me pediu aqui para trazer algumas informações, né? Ele pediu aqui, por exemplo, que o prazo da atividade 8 vai até o dia 21/12, o prazo da atividade 9 vai até o dia 25/12, e os certificados, né, se todos que fizeram o curso conseguirem aí atingir a nota, vou botar no chat aqui para vocês, tá? A nota 6, já poderão ter os seus certificados no dia 26/12. Então, é um aviso aí que o professor Renato, que é o coordenador do curso, pediu passar para vocês, tá? Eu fico à disposição. Se houver alguma pergunta aqui no chat, vocês podem colocar agora, que eu posso tentar responder, ok? E o conteúdo de hoje já está disponível lá no Moodle, né? Nós já colocamos no Moodle. Não tem nenhuma atividade relativa a esta aula, já que no nosso encontro passado a gente deixou lá 2 atividades para vocês que eu pretendo fazer a correção até quinta-feira, tá? Então é isso, eu vou aguardar um pouquinho, se alguém tem alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer alguma... Tem 8 pessoas agora assistindo, então temos aqui a Fabrício Antunes, a Cristine Melo, né? O professor Renato aqui colocou perfeito, que foi o aviso que eu dei. Juarez Moté, que agradeceu. Juarez, obrigado aí, tá desde cedo com a gente, né? Agradeço aí, Juarez. Em breve a gente vai estar presencial lá no campus de Itaboraí, aí eu vou convidar para vocês conhecer, para quem não conhece, né? Conhecer lá o campus. Então nós tivemos aqui, então, Juarez, né? Vamos ver aqui, Juarez sempre me ajudou bastante aqui. Leliane Lima, o João Vitor Cardova, o Renato aqui, que é o professor que eu pedi ajuda aqui, me ajudou. Obrigado, Renato. O João Vitor Cardova, de novo, né? Já falei. Vi Pereira, deve ser Pereira. Bom, é isso, gente. Professor, boa noite. Queria saber sobre as correções. Vi que as minhas atividades 6 e 7 não tem notas. De fato, João, eu vou corrigir isso quinta-feira. É muita coisa, mas eu prometo que a nota de vocês na quinta-feira à noite vai estar lá disponível, tá bom? Fica tranquilo que se você fez a sua atividade, certamente você vai ter nota aí acima da média, tá bom? Fica tranquilo. Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez aí a
a participação de quem pôde entrar, e, logicamente, o vídeo ficará disponível para quem quiser assistir, né? Lá no YouTube. E é isso. E qualquer coisa é só mandar mensagem lá na plataforma Moodle. Um grande abraço para vocês aí, uma boa noite. E até sexta-feira, eu acho que está fechado tudo aí, todas as notas, todos os trabalhos, tá bom? Grande abraço, boa noite e fiquem com Deus. Cuidado com a chuva.